Olá, caro telespectador, recebe as nossas cordiais saudações. É quarta-feira e é mais um dia para falarmos sobre relação de consumo e passar informações de utilidade corrente e diária. Portanto, diariamente são cometidos vários atropelos na relação entre consumidor e fornecedor. Para evitá-los ou solucioná-los, é importante que seja um cidadão esclarecido. E esclarecimentos à volta da lei que pode proteger o seu direito é o que os juristas Samuel Gabriel do INADEC e Domingos Assis da ADIC garantem a cada análise que fazem aqui neste espaço. Doutor Samuel, como está? Boa noite. Boa noite, Adilson. Boa noite também extensivo a todos os telespectadores do programa de Defesa do Consumidor e a todos que estão aí prontos para mais um dia de aprendizado no âmbito da defesa do consumidor. Doutor Domingos Assis, é mais um dia para falarmos sobre relação de consumo. É verdade, Adilson Chifanda, mas queria antes saudar, boa noite, Adilson Chifanda, boa noite, Dr. Samuel, estender as nossas saudações aos mais de 24 milhões de consumidores que nos acompanham neste momento. E uma saudação especial, permite, Adilson, ao nosso colega que muito trabalhou connosco, ao Pedro Paz. É muito boa noite, também nos acompanha nessa Pedro Paz, não é? Também nos acompanha é um pioneiro também daqui do programa Defesa do Consumidor. Hoje está no Fala Angola. Exatamente. Então, bom, por agora vamos saber quais são os casos desta edição. E o primeiro caso desta edição envolve a consumidor, ou melhor, o consumidor Adriano dos Santos e a empresa ML Companhia Eletrónica. Em finais de 2019, o consumidor recorreu aos serviços da referida empresa para reparar a placa da viatura e, para o efeito, pagou mais de 100 mil kwanzas. A placa seria reparada em uma semana, mas, para a infelicidade do consumidor, o problema não ficou ultrapassado. Veja mais detalhes dessa história com o jornalista Giovanni António. Ora, estamos no distrito urbano do Zango, onde vamos contar a história do consumidor Adriano dos Santos, que alega ter pago um valor de 340 mil kwanzas à companhia eletrónica ML, que funciona no distrito urbano do Golfo, para a reparação da placa eletrónica da sua viatura. Mas, infelizmente, desde aquela data até hoje, o consumidor nunca viu reparada então esta placa eletrónica, uma situação que o tem causado vários transtornos. Mas para outros esclarecimentos relativamente a esta situação, eu vou mesmo a conversa aqui com o consumidor Adriano Santos. Senhor Adriano, para já explica-nos de forma assim mais específica o que é que se passou para que até o momento a companhia eletrónica ML não deu uma solução ao problema que terá feito com que gastasse um bom dinheiro. Sim. De concreto, tudo começou em 2019, dezembro, que solicitei aos serviços da companhia para que vesse o problema do meu carro, da viatura. E eles predispuseram-se a fazer os serviços e disseram-me que haviam de enviar uma equipe para ver se vissem a questão do carro. Foi assim que eles enviaram, para que pudessem começar a ver o serviço do carro, mas a equipe que chegou disse-me que a placa era incompatível com o carro, a placa não era a mesma. Foi assim que eles prometeram-me que deviam arranjar uma outra placa para depois repor a normalidade da viatura. Disse, está bem, se arranjarem não faz mal, depois vamos ver o que é que podemos fazer. Com o tempo eles arranjaram a placa e disseram-me que não, já temos a placa, mas o carro tem que vir aqui nas nossas oficinas para podermos ter maior atenção. Assim vamos fazer o trabalho de forma mais cautelosa, sabem? Podem levar a viatura, eles enviaram o rebocador para levar a viatura e prometeram-me que daqui uns 5 dias, ou mais ou menos, a viatura estará pronta e vamos dizer alguma coisa para poder vir buscar a viatura. Foi assim que esperei os dias que eles prometeram, mas depois eu fui para lá e ainda não estava pronto. Chegou o momento em que eles notificaram-me a dizer que a viatura já estava pronta e fui até lá, disseram-me que podia já levar o mecânico para fazer os outros acertos necessários. Eu levei o mecânico e encontrei, eles meteram o carro a trabalhar. A única mudança que entrava era a retaguarda, que entrava na normalidade, as outras não entravam. O motor realmente trabalhava bem. Mas antes eles tinham alegado que haviam resolvido o problema. Sim, alegaram que haviam resolvido o problema. E tanto mais que
eles fizeram uma alteração na viatura que a placa que eles colocaram não é uma placa mais codificada, era uma placa já simples. Eles informaram-me depois de terem feito já o serviço que a placa era uma placa simples, que fizeram alguma alteração na placa, retiraram o imobilizador, outros acessórios que permitissem que eles fizessem aquela alteração. Eu ainda os questionei, será que essa alteração que vocês fizeram não vai causar algum problema à viatura ou não vai causar algumas consequências? Disseram não, que não, isso funciona na normalidade, nós já temos feito isso, e enfim. Novamente eles me notificam que, olha, nós tentamos colocar outra placa, mas estamos a constatar que o problema não está na placa, é porque está na caixa, então nós queremos que arranjes um técnico para ver a questão da placa, enfim, para ver se pudesse solucionar esse problema. Arranjou esse técnico? Sim, ele mostrou-me, disse que a placa não tinha nada, era mesmo questão da caixa, então ele instruiu-me como é que eu podia fazer para levar a viatura até lá para que eles constatassem e encontrar uma solução. Eu peguei, usei aquelas orientações, peguei na viatura, levei até a oficina ou a loja dos mesmos e pedi para que o senhor fosse lá ver o que estava a se passar com a viatura. Ele nem sequer se interessou. Um dos ajudantes é que encostou e alegou que não, a questão era de centralina, por isso é que o carro não estava a desenvolver. Eu disse, então, se a questão é da placa, é da centralina, então que vocês deem uma solução. Eu vou pegar na placa, vou trazer aqui, vocês verificam a placa, depois me devolvem a placa boa. Eu deixei. Passaram-se a primeira, a segunda, a terceira semana que eles não resolviam nada. Eu ainda os questionei, como é que fica a questão da placa? Eles nunca se mexiam. Eu disse, então, eu noto que vocês não estão interessados em resolver o problema da viatura. Então, eu já não preciso mais que vocês continuem a ver o carro, né? Devolvam os meus valores. Eu vou arranjar um outro técnico para resolver o problema da viatura. Ora, terminamos em instantes uma reunião com uma das funcionárias aqui da empresa ML Companhia Eletrónica, que avançou então aqui ao que passou-nos aquilo que foi já a abordagem no passado entre o cliente e esta mesma empresa. A empresa mostra-se disponível em devolver os 130 mil kwanzas concernente à reparação da placa eletrónica, 50% do dinheiro que foi pago da mão de obra para a reparação da mesma placa e também e apenas isso. Quanto à chave e o dinheiro do pronto-socorro, a empresa descarta essa possibilidade de devolução porque o pronto-socorro foi um serviço prestado por terceiro e a chave a empresa alega que está a funcionar, então não há aqui qualquer possibilidade de se negociar uma devolução. Mas parece que o Sr. Eduardo está cético quanto a esta negociação. A princípio, eu retirei a possibilidade de que a empresa voltasse a mexer na minha viatura, porque eles não transmitiram confiança. Quanto à modalidade que eles propõem para a devolução do dinheiro, o senhor está de acordo? Eu acho que não precisamos de ser juristas para compreender a natureza desse assunto. Eu fui à busca dos serviços dos senhores. Apesar que a senhora alega que o prestador de serviço, o senhor que foi para o rebocador, foi por minha conta, que não é realidade. O senhor me propôs que levaria a viatura do meu serviço para que fosse para os serviços dele. Tudo bem que ele pagou os 20 mil, pagou-se 20 mil kwanzas, que ele pediu que eu tinha que repor esses 20 mil kwanzas. Agora, se o meu objetivo foi resolver um assunto e que esse assunto não foi resolvido, o mais importante não foi resolvido, por que eu teria que ter uma chave apenas por 340 mil kwanzas? Eu presumo que o senhor, pura e simplesmente, fez a chave que é para poder reter os 340 mil kwanzas, não fez com o objetivo de dar solução à viatura. Por isso é que eu discordo que eu tenha que continuar com essa chave. Eu não concordo que tenha que continuar com essa chave, porque o objetivo principal não foi cumprido. Exatamente, o objetivo principal não foi cumprido. No total, o consumidor gastou mais de 300 mil kwanzas e um ano depois o caso persiste. Dr. Samuel,
Parece ser um consumidor esclarecido. Ele disse que não precisa ser jurista para entender que esta empresa quer tirar vantagem desta situação. Isso deixa-nos felizes, porque na realidade o trabalho que nós temos efetuado tem servido para alguma coisa naquilo que é o conhecimento do direito do consumidor. Mas é necessário aqui chamar a atenção relativamente a um aspecto fundamental, que é um dos valores fundamentais do próprio direito, que é a certeza jurídica. Para que haja certeza jurídica é necessário que haja aquilo que nós sempre chamamos aqui a atenção, que é o contraditório. Assim foi feito sobre esta mesma questão. O consumidor está correto naquilo que é a solicitação que faz, porque a lei assim o dá a prerrogativa de poder exigir. Mas é necessário ir buscar aquilo que é a boa-fé sobre esta mesma questão. Por quê? Porque nós mais de 3 vezes já marcamos encontro com o consumidor e o prestador. O INADEC já tem conhecimento sobre este mesmo caso e nós estamos a dar o tratamento. Porque o que se precisa aqui era reter elementos para que se possa chegar à conclusão da situação. O último encontro que havíamos marcado, houve, eu penso que alguma situação por parte do consumidor que fez com que chegasse tarde e pudéssemos assim remarcar. Mas penso que até durante a próxima semana já teremos a situação resolvida. Dr. Samuel, disse que já tiveram 3 encontros com o consumidor e o fornecedor. O que é que saiu deste encontro? Não. Já marcamos 3 encontros em que não conseguiu-se ainda ter as partes, porque houve sempre situações por parte do consumidor e do prestador de faltas justificadas, né? Faltas justificadas. E por isso que nesta altura existe mais um outro encontro em que as partes poderão então estar presentes a fim de nós darmos solução. Por quê? Porque depois que eu percebi, conforme o consumidor que acabou aqui de elencar, é a distância em que ele vive, chegava às vezes o período muito tarde naquilo que era o período estabelecido para o encontro. Mas é uma situação simples por se tratar. Sabemos o que é que está por trás desta situação e o consumidor aquilo que exige é de facto o que a lei estabelece é legítimo aquilo que é o pedido que o consumidor faz. Vamos apenas aguardar o encontro que teremos a fim de poder dar a conhecer o prestador e podermos estabelecer então durante uma ata e estabelecer então o prazo para o reembolso do valor do consumidor. Exatamente. Doutor Assis, o consumidor pagou mais de 300 mil kwanzas para um serviço que não foi prestado, porque a placa não ficou, a avaria na placa não ficou ultrapassada. E a empresa diz que vai devolver apenas 50% do valor que o consumidor pagou. Adilson Chifanda, caros consumidores. Eu, antes de fazer essa abordagem, eu queria perceber algo que o Dr. Samuel diz que o INADEC já tem conhecimento do caso, já está a acompanhar. 3 encontros não foram possíveis devido a razões de várias ordens. Se a empresa até está localizada, eu acho que bastava que se deslocasse a empresa, já se teria a oportunidade de ouvir o prestador de serviço. E, posteriormente, então, encontrava-se solução ou forma de encontrar também o consumidor. Porque eu penso que, com o arrastar da situação e com a falta de vontade daquilo que se consegue perceber, a informação passada pelo consumidor, eu penso que este prestador de serviço devia, né, o INADEC, enquanto órgão do Estado, devia criar condições para lá ir. Entende que o INADEC devia ter mais objetividade ao tratar esse caso? Também acho que sim, porque se falta objetividade da parte do INADEC? Nesse caso concreto eu penso que sim, nos outros se calhar não, mas nesse caso em concreto, porque se ele está localizado, a empresa sabemos onde é que está registrada, podíamos criar condições para lá ir e exigir deste fornecedor um serviço à altura daquilo que foi o pagamento pelo consumidor. E fez bem o consumidor quando disse que não tem confiança neste fornecedor e achou por bem que ele não mexesse mais no carro. E a própria lei de defesa do consumidor faz referência a isso. Sempre que um serviço é mal prestado, o consumidor tem a prerrogativa de exigir que seja refeito o serviço. Não sendo possível e não estando em condições, o consumidor também pode, muito bem, solicitar os serviços de um outro prestador e depois todo aquilo que forem as dispensas fruto deste trabalho ser, então, remetida ao fornecedor que falhou. Porque é claro, e pela explicação que podemos acompanhar, é possível sim depreender que, por parte deste fornecedor, tentou uma vez, não foi possível. Tentou outra, não foi possível. Faz o reembolso do valor. Deve devolver
na totalidade o valor que o consumidor pagou. Exatamente, se não realizou o serviço, o consumidor disse bem, não precisamos ser juristas para perceber que da parte deste fornecedor não está a haver boa fé. Então, nós enquanto associação, o INADEC diz que já está a tomar conta do processo, vamos junto do INADEC procurar também emprestar o nosso subsídio, acompanhar o processo, no sentido de ver resolvido mas este problema. Mas a minha questão vai mais para além disso, é a falta de sanções aos fornecedores que têm esse tipo de comportamento. Eu ainda insisto, e porque a Lei de Defesa do Consumidor, no seu artigo 26º, faz referência às sanções administrativas que se pode aplicar, eu ainda insisto, se calhar o Dr. Samuel, enquanto Estado, tem uma outra posição, que alguns fornecedores deviam ser punidos exemplarmente, de modo a evitar que comportamentos como esse continuem. Só os fornecedores que sabem que nada vai acontecer, o INADEC vai atuar, a DIC vai atuar e nada vai acontecer, portanto ele acha que pode continuar com esse comportamento. Por mim, na minha opinião, enquanto membro da DIC, eu sugiro ao Dr. Samuel, enquanto representante do Estado, que se tome uma medida dura relativamente ao comportamento. Está a faltar punho forte, está a faltar objetividade da parte do INADEC, como sugere aqui o Dr. Assis, Dr. Samuel. Temos sido proativos naquilo que tem sido as nossas ações enquanto instituição que defende os interesses do consumidor, mas tudo na base da legalidade. Primeiro, é necessário aqui ajudar os consumidores e todos aqueles interessados no conhecimento do âmbito da defesa do consumidor, que existem dois elementos fundamentais, que é o processo e o procedimento. O consumidor, quando vai ao INADEC, dá entrada a um processo, que é o elemento fundamental para podermos dar passos daquilo que é a resolução da situação. Só que neste processo, o consumidor não espelha especificamente tudo, porque estamos a falar de um papel, de folhas em que existem detalhes que podem até não surgir no momento em que o consumidor deve preencher. É necessário que o que nós cumprimos, notificamos o consumidor para dar mais detalhes sobre a questão, para preparar o processo e convidar a outra parte. É necessário. Há aquelas situações que, por via de um telefonema, a situação fica resolvida. Mas, no caso em concreto, o que é necessário é ter mesmo um encontro entre as partes, a fim de poder chegar àquilo que é a conclusão. Por quê? Porque nós, o INADEC, à luz daquilo que o consumidor acabou de nos explicar e à luz da Lei de Defesa do Consumidor, estamos de acordo este encontro já foi reagendado? Já foi reagendado. Estamos aqui a falar para terça-feira. Nós, depois de ter este dado, conseguimos observar que, de facto, o consumidor está dentro daquilo que a lei estabelece. E é correto o que o consumidor exige. Mas nós temos de ouvir a outra parte. Assim, a lei... Doutor, permita-me que eu termine, por favor, que é muito bom para que os consumidores percebam e também que possamos assim entender da melhor maneira. Sim. Ouvirmos a outra parte. Após isso, o que a lei deverá estabelecer, então procuramos aí chamar vantagem do que o consumidor deseja, neste caso... Vamos ao intervalo, vamos só ouvir o Dr. Assis muito rápido. Não, é necessário, porque se existe um tempo para podermos ir para o intervalo, acho que seria melhor eu terminar com o meu raciocínio para poder ajudar a esclarecer. Não é que o INADEC não está a fazer as coisas. Nós estamos a fazer, mas devemos obedecer à legalidade para não podermos recair naquilo que são as ações e ser nulas as ações do INADEC. Nós, nesta altura, já existem instituições que fizemos a tramitação do processo junto ao tribunal, tivemos aquilo que as ações que a própria Lei de Defesa do Consumidor estabelece e talvez até nesta altura o que poderíamos talvez pedir é aos órgãos competentes que têm aquela obrigatoriedade de poder fazer cumprir com a aprovação do novo estatuto do INADEC, que assim o faz. Por quê? Porque nós estamos a trabalhar à luz da Lei de Defesa do Consumidor, temos trabalhado naquilo que é o cumprimento da lei, e vamos conseguir dar resposta a essa situação do Sr. Adriano dos Santos. Ainda bem. Doutor Assis, um minuto, muito rápido. Muito rapidamente. Eu acho que o Dr. Samuel não está a perceber a nossa perspectiva enquanto associação. Se já foi notificado, já foi ouvido o consumidor, qual é a dificuldade, e porque tem notificado a loja, já que o prestador de serviço não vem até o INADEC, qual é a dificuldade da equipa do INADEC ir ouvir o prestador lá? Eu acho que não há problema nenhum, Dr. Samuel. Nós estamos aqui a dar uma dica que é possível fazer. Doutor. Permita que eu termine, por favor. Sim. Não é difícil,
movimentar uma equipa, ir ao encontro do fornecedor para ouvir a versão dele, já que a questão que se coloca é ouvir a outra parte. Então, movimenta-se uma equipa, um técnico, vai ouvir a versão apresentada pelo fornecedor de serviço e depois toma-se uma posição. Está a Porque faltar se, isso. se continuamos nessa doutor, conversa... eu já vamos deixei esperar claro, deixa terminar, doutor, e até o consumidor até poderia talvez até confirmar isso. Doutor, eu pessoalmente pronto, desloquei até o estabelecimento. Pronto, Estamos doutor. aqui a referir que Fale, doutor, não há problema. existe a necessidade de termos uma mediação. Existe a necessidade, porque o deslocamento já foi feito. Eu pessoalmente desloquei até o estabelecimento comercial a fim de poder ter detalhes. Eu Já ouviu tive o fornecedor? Já ouvi, mas O que é que falta então? O que é que está a faltar? O que é que está a faltar agora Já ouviu para as termos a partes? solução? Não está a haver Já ouviu as concordância, não está a haver concordância nas declarações. É necessário que haja a mediação para que nós encontramos uma solução, porque não está a haver concordância das declarações. E isto A lei de pode defesa do levar... consumidor, doutor Samuel, a interpretação que se faz à lei é favorável ao consumidor. Doutor, Se quem não tem põe que fazer verdades. prova, quem tem que fazer prova de alguma coisa Não põe é verdades. o fornecedor. Doutor, Mas a não DIC vai lá concordamos. também, a DIC vai até esta Não põe empresa? verdades. Nós somos aqueles que obedecemos aquilo que é a legalidade. Ninguém e está a o, pedir e o diferente, direito, e o doutor Samuel. direito, Nós não estamos a o pedir direito não Não estamos socorre a pedir quem engana. diferente. O Bom, direito não nesse socorre momento quem engana. nós é que Não devemos socorre ter quem engana. alguma concordância, porque é mesmo o momento de intervalo. O debate está interessante, vamos continuar, mas na segunda parte. Portanto, vamos agora à publicidade. Já estamos de volta para a segunda parte do programa que defende o consumidor e aumenta a cultura jurídica do cidadão. Mas lembre-se, cidadão informado, consumidor respeitado. O segundo caso coloca frente a frente a consumidor Esperança Francisco e a empresa Mileb Service localizada na centralidade do Quilamba. Em janeiro do corrente ano, a consumidora levou a viatura àquela oficina para reparar a caixa de velocidade e o sistema de ar-condicionado do veículo. Mais de 500 mil kwanzas é o valor que a consumidora teve que pagar pelo serviço. Entretanto, a avaria não ficou solucionada. O Giovanni António conta-nos mais pormenores deste caso. Esperança Manuel Francisco registou avarias no próprio carro quando, pela manhã do passado dia 11 de janeiro, rumava para o local de trabalho. A consumidora explica que no pretérito dia deslocou-se até a oficina Mileb Service na centralidade do Quilamba, onde se fez o diagnóstico da viatura. Os técnicos da Mileb Service alegaram que o carro apresentava avaria na caixa de velocidade e no sistema do ar-condicionado. Um mês depois, Esperança efetuou o pagamento na totalidade para a reparação da viatura. Perguntei quanto é que custava o conserto. Ele disse-me que o conserto ficaria a 600 mil kwanzas. Eu disse 600 mil kwanzas é muito dinheiro, não tem um desconto. Ele disse fica 550, eu concordei. A consumidora alega que 2 semanas depois o carro não era consertado e estava já a ser vandalizado. Passou 2 semanas o carro fora. Eu pedi, então o carro já paguei. Vocês não põem o carro dentro, por quê? Ele disse, não, você é muito chata, não vamos pôr ainda o carro porque temos outros carros. Eu disse, não, já paguei há muito tempo, o carro já está aqui há muito tempo, está a vandalizar o carro. Nós não temos nada a ver porque você tinha deixado aí o carro. Então, por isso, nós não nos responsabilizamos. Eu disse, então não se responsabilizam. Tem que se responsabilizar porque você opôs o pagamento. Então o carro está a ser vandalizado, vocês têm que se responsabilizar. Aí eles mexem no carro, o carro começou a sair fumo. O carro começou a aquecer. Eu disse, meu Deus, meu carro não veio assim. Os outros mecânicos, uns outros brancos que são bons, que sentiam pena de mim, os angolanos. Disseram, mãe, fica calma, vamos resolver. Fica calma, não fica agitada. Eu disse, hoje em dia já não há crédito. Aonde é que eu vou comprar mais um carro como esse? Meu carro veio bom. Após a reclamação da consumidora, os técnicos terão decidido começar então a reparar a viatura. Lá, eles depois me entregam um carro. Não queriam ensaiar, nem comigo, nem com eles. Disseram, já ensaiaram. Fomos.
Isso foi no sábado, na semana passada. Andei só com o carro daqui até ali, o carro voltou com os mesmos problemas. Volto para a oficina. Quando volto para a oficina, encontro o ar-condicionado do escritório a funcionar e a porta da coxaria fechada, o agradeamento aberto. Eu disse, vim entregar o carro. Ele se escondeu. Um trabalhador disse, ele está mesmo lá dentro, mas entrega aqui a chave. Entreguei a chave eu, meu mecânico, a minha filha, meu genro, deixamos ficar o carro dentro da oficina, entregar a chave no mecânico. Meu espanto, no domingo, quando vou para a igreja de manhã, encontro o carro fora. Meu genro foi lá saber como é que fica a reclamação. O dono da oficina disse, isso não é comigo, é com o Acha. Quando vai no Acha, falei com o dono da oficina. Então disse, não, eu não tenho como ver. Se eles já arranjaram o ar-condicionado, então, descontam o dinheiro do ar-condicionado, me devolvem a metade do meu dinheiro, eu vou mandar o meu carro na oficina para mandar arranjar. Foi isso que aconteceu. Caso complicado esse da consumidora Esperança, um caso de facto complicado mesmo. Contudo, nós vamos nos deslocar até a referida oficina para então podermos apurar da outra parte quais são as situações que até o momento fazem com que este problema continue e que está a gerar então este conflito, esta situação desconfortável. Ora, como havíamos dito, chegamos aqui à empresa Mileb Serviços de Mecânica, Bate-Chapa e também Pintura e Estação de Serviço, que é para apurarmos, na verdade, a situação do carro da consumidora Esperança Francisco. Tivemos uma conversa que levou algum tempo para apurarmos então os pronunciamentos da empresa em relação a esta situação. A empresa alega que o carro foi reparado e que terá havido aqui alguma dificuldade na compreensão ou na passagem da informação em relação ao estado atual do carro. Minutos depois então desta conversa, a própria consumidora e também um dos funcionários desta empresa puderam aqui fazer a experimentação do carro para avaliar o atual estado do carro depois de ser reparado. Eu vou conversar com a consumidora Esperança. Dona Esperança, depois de alguns minutos para verificar se o carro foi ou não reparado, qual é a sua opinião em relação ao atual estado do carro? Agora o carro não tem os problemas que apresentou no sábado quando me apresentaram o carro. Agora aquele barulho que veio para levar, que me fez com que trouxesse para a oficina, o barulho desapareceu. Agora não sei se posteriormente vai aparecer outro problema, mas a oficina deu-me garantia de 30 dias, então estou satisfeita. Okay. Está muito mais aliviada agora? Sim, estou muito mais aliviada. Ok. Está certo. A empresa Mileb Serviços de Prestação de Mecânica e também Estação de Serviço Pintura e outros achou bem não falar a nossa reportagem, mas deu-nos aqui garantia, como fez menção a senhora Esperança, de que aqui vai passar uma garantia de 1 mês para, se o carro eventualmente apresentar outras avarias, então avarias do mesmo género, então poderá voltar aqui, que é para uma ou outra reparação. Exatamente, Giovanna António, bom trabalho. Felizmente é mais um caso resolvido, é mais um caso que envolve a oficina Dr. Domingos Assis e houve, apesar de não terem falado, pelo menos na explanação do Giovanna António, ficou patente que ao reconhecimento da própria empresa Mileb na dificuldade da passagem de informação à consumidora. E a informação é algo que, portanto, a Lei de Defesa do Consumidor estipula que deve estar bem clara, não é? Na interação entre o consumidor e o fornecedor tem a obrigação de passar toda a informação necessária inerente ao trabalho que vai, portanto, prestar, trabalho, serviço, produto ou bem que vai, portanto, vender, prestar ao consumidor. Adilson Chifanda, caros consumidores, no tripé da relação de consumo, que está por um lado o fornecedor, por outro lado o consumidor, o serviço ou o produto a ser vendido, é preciso que sempre que existir a relação, que
as partes, no caso concreto, fornecedor e consumidor, possam atuar de boa fé. E aquilo que fomos acompanhando da entrevista e que pudemos ler do processo que a consumidora apresentou, por parte da empresa não havia vontade de se resolver o assunto da melhor maneira. Só o facto de sonegar a informação à senhora já é uma demonstração clara de que a empresa não é responsável até o ponto de respeitar o consumidor. Estamos a olhar para uma situação como essa e nós temos feito aqui o apelo no sentido quem de direito, aquela instituição do Estado que autoriza. Doutor Assis, quando fala quem de direito, aquela instituição do Estado, é muito vago. Não, o doutor Samuel está aqui, o INADEC é a instituição do Estado vocacionada a defender os interesses dos consumidores. Não estou a me referir tanto ao INADEC, porque vou lá chegar. Estou a referir ao Ministério dos Transportes, que é o órgão do Estado que autoriza que as oficinas funcionem. Exato. É este órgão que nós vamos chamar a atenção nesse momento. No sentido, se existia alguma disponibilidade por parte destes responsáveis, nós, enquanto associação, estamos interessados em sentarmos à mesma mesa para analisarmos, porque são muitos casos relativamente à oficina que nos chegam, não é? Tem recebido muitos casos em que as oficinas estejam envolvidas. Semanalmente recebemos no mínimo 3 casos de reclamação de oficinas. Então, alguma coisa vai mal. E é preciso, como estamos todos a fazer caminho, queremos construir uma Angola em que todos se sintam atendidos e respeitados. Nós estamos disponíveis para, junto do Ministério dos Transportes, poder fazer essa caminhada nesta direção. Também, relativamente ao INADEC enquanto órgão do Estado, nessa altura estamos aqui, está a acompanhar aquilo que é a nossa abordagem, queríamos também fazer o convite para se juntar a nós, junto do Ministério dos Transportes, e encontrarmos uma solução para o problema que as oficinas vêm apresentar, que são muitos consumidores que reclamam sobre esse serviço. Exatamente. Este caso, doutor Samuel, e o primeiro que nós passamos têm semelhança, ou seja, o serviço não foi prestado no prazo acordado. As empresas fizeram as intervenções nas viaturas dos consumidores e, infelizmente, não conseguiram dar resposta àquela que era a necessidade, a avaria que os veículos apresentavam. Felizmente, este caso ficou resolvido, felizmente para o consumidor, mas notou-se aqui e ficou o reconhecimento da parte da própria oficina, a Melep Service, dificuldade na passagem de informação. Quando o fornecedor tem dificuldade em passar informação de um serviço que supostamente conhece ao consumidor, fica difícil essa relação. Adilson, a todos os consumidores que nos acompanham a esta hora, é interessante saber que a Lei 15/03 de 22 de julho chama a atenção no artigo 8º e artigo 9º sobre o direito à informação, porque é mesmo muito importante o direito à informação. E eu sempre levanto aqui um elemento fundamental do direito à informação, que é a clareza. A clareza deve fazer parte daquilo que é a informação a ser passada ao consumidor. Sobre os casos que aqui acabou de referenciar, infelizmente conseguimos notar aquilo que é o incumprimento contratual, bem como também aquilo que é a má prestação de serviço. Isso é um atropelo grave à Lei de Defesa do Consumidor. Mas é necessário aqui nós chamarmos a atenção a uma positividade e não termos uma mentalidade periférica achando que o Estado não faz. O Estado Mas quem é que está a ter uma mentalidade periférica, doutor Samuel? Não podemos estar aqui a apontar. O que nós queremos aqui transmitir, e até à luz do próprio artigo 35º, daquilo que é a própria competência do INADEC, e não só relativamente à própria Lei de Defesa do Consumidor, quando chama a atenção das associações, as associações estão aí para poder ajudar também naquilo que são os interesses de defesa do consumidor. As associações têm tido uma mentalidade periférica? Não é isso que nós queremos transmitir, porque nós gostaríamos aqui chamar aqui a atenção que nós contamos sempre com as associações. Hoje tem-se o conhecimento no âmbito da defesa do consumidor, também com maior realce, também com aquilo que tem sido a ajuda das associações de defesa do consumidor, especificamente da ADIC. Reconhece isso? Nós reconhecemos sobre esta questão, mas o que nós queremos aqui transmitir é que não pode-se olhar o Estado com uma mentalidade periférica que não faz. Mais ainda,
da irresponsabilidade das associações, as associações também, das situações que eles podem constatar à luz da Lei de Defesa do Consumidor, podem recorrer às instituições judiciárias e outras instituições para poder dar prosseguimento da situação. Nós, o INADEC, continuamos sempre a fazer aquilo que a própria lei estabelece. Porque o que é que nós observamos? Que os prestadores de serviço e fornecedores já atropelam a lei. Tem recebido muitos casos do género? De facto. Muitos casos de reclamações das oficinas que preocupam-nos e temos tomado medidas corretas relativamente a estas questões. O elemento fundamental na relação de consumo, Adilson, no âmbito da Lei de Defesa do Consumidor, é encontrar uma solução das partes. Por quê? A DIC fala de falta de objetividade na posição do INADEC. É como tudo, cada um tem uma perspectiva diferente de olhar as situações. E aquilo que nós estamos aqui a chamar a atenção é que deve-se olhar o Estado como aquela pessoa de bem que procura sempre encontrar as soluções das situações. Não é em vão que quando nós saímos pela rua, os consumidores elogiam em detrimento daquilo que é o trabalho que o INADEC tem feito e apesar das situações em que encontra-se, que nós estamos aqui a chamar a atenção relativamente ao Estatuto. Deixa-me que permita, por favor, que termine, Adilson. É necessário aqui chamar a atenção que nós vamos sempre contar com as associações. As associações também poderão, aprender bastante daquilo que tem sido o trabalho do INADEC, naquilo que é contar sempre com a parceria, mas nós aplicamos aquilo que é a legalidade, porque os prestadores e os fornecedores já violam e nós, o INADEC, não podemos recorrer ao mesmo lado, que é da violação da própria lei. Muito obrigado. Recorrendo à legalidade, vou-lhe dar o seu 1 minuto. Pronto, o meu minuto aqui é de sempre, estamos a tocar aqui num assunto muito importante para dar naquilo que é a ênfase da situação, que é chamar a atenção aos órgãos competentes relativamente à aprovação do novo estatuto do INADEC, porque nesta altura encontra-se revogado, mas isto não tira de lado a funcionalidade do INADEC, porque o INADEC funciona à luz da Lei de Defesa do Consumidor e depende de ratificações junto da ONU. Chamar aqui a atenção que nós sempre estamos prontos para poder receber por parte dos consumidores denúncias e reclamações e com aquilo que nós podemos, com aquilo que nós temos, proativamente encontrarmos solução na relação de consumo. Exatamente. Doutor Assis, estamos a terminar, 1 minuto. Muito rapidamente, Adilson. Primeiro dizer ao Dr. Samuel que eu acho que o INADEC conhece os mecanismos legais para exigir ou pedir a quem de direito para aprovar o seu estatuto. Penso que não devia ser por essa via, sendo quem aprova é uma instituição do Estado e sendo do Estado também devia encontrar uma forma de resolver essa questão. Por outra, e já para terminar, nós não estamos... Está a rebater o 1 minuto do Dr. Samuel? Estou só a fazer aqui aproveitar a deixa. E já para terminar, dizer que nós não estamos contra o Estado. Nunca estivemos contra o Estado e nem estamos a pedir que o INADEC atropele as leis. Só achamos, e aquilo que é a nossa visão, e achávamos que o Estado, enquanto pessoa de bem, ao ouvir uma crítica, devia absorver a crítica, avaliar a sua postura e se de facto dessa crítica se puder tirar alguma coisa boa, então tirava. Se eventualmente essa crítica não servir para alguma coisa, pronto, também pode afastar. Mas o que nós estamos aqui e tentamos fazer regularmente é apelar o sentido de trabalharmos juntos e olhamos juntos para a mesma situação. E que o INADEC nós queremos, enquanto associação que defende os consumidores, fazer o melhor para os consumidores. Só isso. Não estamos contra o Estado, até somos em prol daquilo que o Estado vai fazer. Exatamente. Muito obrigado. Exatamente. Opiniões divergentes, mas o objetivo é o único: defender o consumidor. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Defesa do Consumidor. Contamos com a sua contribuição. Conte-nos a sua história ou mande a sua reclamação para o nosso correio eletrónico defesadoconsumidor@tvzimbo.com e também na nossa página do Facebook Informação TV Zimbo. Já sabe, o nosso objetivo é mediar conflito de consumo, é aumentar a cultura jurídica dos cidadãos e poder dizer: cidadão bem informado é consumidor respeitado. Boa noite e até a próxima quarta-feira.